O comandante do Exército, General Tomás Paiva, afirmou que a política está distante dos quartéis como tem que ser. O militar foi nomeado pelo presidente Lula após os atos de 8 de janeiro. Paiva defendeu que o cumprimento da Constituição pelo Exército é o único caminho que temos na direção de ser um país moderno. Ele disse o seguinte em entrevista ao jornal O Globo, divulgada na última sexta-feira, abre aspas, a política está distante dos quartéis como tem que ser. A lógica que prevaleceu é a do cumprimento do que está previsto na Constituição. Isso está cada vez mais consolidado. Este é o único caminho que temos na direção de ser um país moderno. Estamos atuando firmemente no cumprimento da missão constitucional, no trabalho profissional e no afastamento da política. Somos uma instituição de Estado. Fecha aspas. Para Paiva, militares que pretendem assumir cargos políticos ou que são indicados para funções do governo devem passar para a reserva. O ex-presidente Jair Bolsonaro nomeou militares da ativa para cargos estratégicos do governo, como o general de divisão Eduardo Pazuello, que comandou o Ministério da Saúde entre maio de 2020 e março de 2021, durante a pandemia. Segundo ainda a Gazeta do Povo, Pazuello passou para a reserva em março de 2022 e foi eleito deputado federal. O comandante disse o seguinte, abre aspas, o ideal é que passe para a reserva antes de ser nomeado ministro. Pode ter preferência, mas não pode ter partido enquanto estiver vestindo a farda. Para assessorar, mas depois que está decidido, cumpre a decisão. Fui ajudante de ordens de 2 presidentes, Itamar Franco e Fernando Henrique Cardoso. O militar não pode se envolver. Fecha aspas. Paiva considerou que o Exército errou quando, em abril de 2018, o então comandante-general Eduardo Vilas Boas fez um post repudiando a impunidade às vésperas do julgamento de um pedido de habeas corpus de Lula pelo Supremo Tribunal Federal. Em 2021, Vilas Boas revelou que a postagem foi elaborada em conjunto com o alto comando do Exército. Sobre isso, só para encerrar, ele afirmou o seguinte ao jornal o Globo, abre aspas, acho que nós erramos. Não vou julgar também o comandante anterior, a quem eu tenho toda a lealdade. Acho que é um erro coletivo. Não deveria ter sido publicado. Eu era chefe de gabinete e sou responsável por isso, apesar de ser um ou outro momento político. Fecha aspas. Como é que ele chama esse rapaz aí mesmo? O general Tomás Paiva. Tomás Paiva, você acha mesmo que o brasileiro vai esquecer o que o Exército fez no dia 9 de janeiro? Sem contar as outras melanciadas, né? Melanciadas e mais melanciadas de um Exército que, em função de quem gosta de umas estrelas, tal, assim, esse Exército que hoje nos enche de vergonha. Eu tenho vergonha, numa boa. Sabe por quê? Aquele 9 de janeiro, o que vocês fizeram com o brasileiro, que ali estava diante do QG em Brasília, aquilo ali não se faz. Se o senhor dorme tranquilo, sabendo o que foi feito com homens, mulheres, idosos, idosas e crianças, se o senhor dorme tranquilo, a gente tem uma diferença ainda mais abissal, de caráter em especial. Se o senhor sentiu prazer, em algum momento, ao ver brasileiros enfiados num ônibus, desfilando como animais pelas principais vias de Brasília, se o senhor em algum momento sorriu mesmo que de canto de boca, como asquerosos fazem, se o senhor sorriu mesmo que de canto de boca, desculpa, isso só aumenta a diferença entre nós, em especial com relação ao caráter. O senhor, na condição hoje de comandante máximo do Exército Brasileiro, se o senhor não teve ainda a dignidade de pedir desculpa ao povo brasileiro pelo que vocês fizeram no dia 9 de janeiro, partindo do senhor ou não a ordem, se o senhor ainda não teve essa capacidade, se o senhor não teve a hombridade até hoje de pedir desculpas pelo que o Exército Brasileiro fez no 9 de janeiro, desculpa, o senhor não merece o meu respeito. O senhor carrega aí no peito, medalha, a estrelinha. Para mim isso aí não muda absolutamente nada. Nada. Na verdade, só aumenta a diferença entre nós. O Exército Brasileiro, naquele 9 de janeiro de 2023, decidiu
num ato de perfídia, trair o brasileiro. Não, não, vocês vão passar por uma triagem e serão levados para o terminal rodoviário. O senhor diz que o Exército hoje cumpre a Constituição. Sequestrar brasileiros, colocando-os brasileiros, inclusive brasileiros que pagam o salário do senhor, colocar esses brasileiros dentro de um ônibus, ou vários, dezenas de ônibus, dizendo que esse brasileiro passaria por uma mera triagem, depois seria liberado, sequestrando esses brasileiros que não sabiam para onde iriam, e na sequência foram levados para a quadra da Polícia Federal, mantidos ali, sem audiência de custódia, no tempo constitucional previsto pelo Código de Processo Penal. O senhor se sente bem com o que aconteceu, general? O senhor se sente bem? O senhor sabia, não sei se o senhor sabia, é claro que isso aqui contém ironia, porque sabia. O senhor sabia que crianças passaram 24 horas sem se alimentar naquela quadra, que o Exército enfiou essas pessoas dentro de ônibus, desfilaram como animais em Brasília e foram levados para aquela maldita quadra da Polícia Federal? O senhor sabia que crianças ali passaram 24 horas sem comer porque não havia o que comer? O senhor sabia? E o senhor vai dizer para mim que o Exército hoje não tem partido? O senhor pede bênção para ministros do Supremo para tomar decisões. O senhor não tem vergonha, não? Olha, me perdoe, mas eu tenho vergonha do Exército hoje. E não é da base, não é do soldado, do sargento, do carro. Não. Aliás, esses também estão com vergonha. Eu tenho vergonha de quem usa estrelinha, né? Enfim, eu tenho vergonha. E outra, bate continência para Nicolás Maduro, vai para a China. Como é que eu vou respeitar? Desculpa, me desculpe. O senhor pode não concordar com nada do que eu disse, como eu também não concordo com nada do que o senhor faz. Então, tá tudo 0-0. Tá bom, querido? Boa sorte.